Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer uma breve introdução sobre a estrutura da psique para que nós possamos entender os principais conceitos da obra psicológica da Joana de Ângeles. E por que nós vamos falar disso? Porque nós já estamos estudando essa obra há alguns anos, e aí muitas pessoas foram chegando, agora que nós estamos online, temos pessoas também de outros locais, e essas pessoas perderam algumas palestras onde nós falamos de conceitos que eles ajudam muito a entender um livro, uma obra da Joana de Ângeles, e que está profundamente ligado à psicologia analítica. Então, a gente vai fazer esse apanhado hoje, fazendo essa introdução, para que possa facilitar principalmente o nosso entendimento quando a gente estuda esta obra, porque agora, se vocês lembram, nós vamos falar o semestre todo, desculpa, sobre a série psicológica da Joana de Ângeles. Então, todo mês nós vamos voltar com algum livro, tá? Então, para a gente poder relembrar, e vocês sempre estão, nós sempre falamos da estrutura dessa série psicológica, o que a Joana tem como objetivo nessa série psicológica, né? Ela surgiu a partir do ano de 1989, e aí a gente tem aí 16 livros que está aqui para vocês verem, começa lá de Jesus e Atualidade e vai até Psicologia da Gratidão. Nós tivemos também, durante 4 anos, um clube do livro no CEABEM, onde a cada 3 meses nós fazíamos um encontro para discutir uma obra, e recentemente nós terminamos o último livro, Psicologia da Gratidão, e aí nós vamos agora continuar o Clube do Livro com outras obras, e vamos retomar o estudo da série psicológica de outras formas. Então, num primeiro momento, a gente vai terminar as palestras aí até junho, e nós já estamos preparando algumas atividades para não perder o contato com essa obra tão grandiosa. É uma obra muito diferenciada, porque ela tem conceitos aprofundados de psicologia. E uma vez o Divaldo comentou num grupo de amigos, que essas obras, elas estão fundamentando o futuro da psicologia no mundo, né. Então, como ela faz essa ponte entre a psicologia analítica, que é uma psicologia muito mais profunda, que já olha a questão espiritual, da alma, como a gente vai ver hoje, ela faz essa ponte com o espírito eterno que nós somos. Então ela tem plena consonância com os postulados básicos do espiritismo, e a gente vai ver muito hoje, porque nós trazemos qual que é o conceito de acordo com a psicologia analítica e o conceito de acordo com a Joana, então vocês vão ver essa consonância, e ela faz essa ponte entre o pensamento espírita e a psicologia, tá? Mas mais importante do que tudo isso, nós temos que sempre lembrar que a obra da Joana de Ângeles dá profunda atenção ao comportamento de Jesus e dos seus ensinamentos. Então nós vamos ver em diversos momentos na obra que ela vai sempre fazer essa essa relação entre o evangelho de Jesus, tá. Então, desde lá de Jesus Atualidade, até a Psicologia da Gratidão, onde ela faz uma análise fantástica das parábolas do evangelho, nós vamos ver que nada mais é do que uma forma diferente de nós entendermos o evangelho de Jesus. Então, só para a gente começar, vamos situar o que é psique, porque a gente usa muito esse termo. A gente fala muito: "Ah, eu não sei, isso vai afetar a psique", ou nós temos que tomar cuidado com o psiquismo, ou a gente usa até nas preces às vezes, vamos nos conectar com o psiquismo dos benfeitores, mas o que está por trás desse conceito de psique? Então, Carl Gustav Jung, que é o psiquiatra suíço, que é o fundador da psicologia analítica, e que fez um trabalho brilhante em fazer essa junção dos conceitos de psicologia que estavam surgindo na década de 1910, 1920, com uma questão mais profunda como eu disse, da alma, dessa questão espiritual, mas não necessariamente da reencarnação ou do espírito eterno. Ele vai dizer que, por psique, ele entende que é a totalidade dos processos psíquicos, tanto conscientes quanto inconscientes. E o que quer dizer isso? Na verdade, a psique, ela reúne todos os aspectos da personalidade de uma pessoa, os sentimentos, os pensamentos, os comportamentos, mas o mais importante aqui é que é tanto consciente quanto inconsciente, tanto aqueles que a gente conhece quanto aqueles que muitas vezes tomam conta da gente. E qual que é a função da psique? A função dela é em harmonizar e regular internamente o indivíduo, ou seja, nos orientar para o convívio social, e além disso,
para uma questão mais que o Jung chamava de teológica, ou seja, para buscar um significado, para buscar uma realização, para se aproximar à essência de cada um. E essa é a diferença, uma das diferenças principais em relação à psicologia analítica e outras psicologias. Nós não vamos entrar muito na questão de como outras psicologias veem isso hoje, porque o nosso foco é entender o que a psicologia analítica tem dentro da série psicológica da Joana de Angelis. E até a própria palavra psique é uma palavra que tem origem no grego psique, e ela é usada para descrever alma ou espírito. E aí, não se assustem, mas isso é só a forma como uma pessoa que estuda psicologia junguiana vai ver essa psique. E a gente vai falar de cada pedaço desse, né? Como que a pessoa vê o mundo interior da nossa psique, ou seja, desses processos psíquicos, de tudo que acontece na nossa vida mental, por assim dizer, e o mundo exterior. Como que funciona esse inconsciente, né? Quais são as partes que são inconscientes ou inconscientes? E são palavras que nós conhecemos. Ego, self, sombra, persona, ânima, ânimos, nós já ouvimos falar de alguma forma dessas palavras, principalmente ego e sombra, acho que são as palavras que a gente mais conhece. Mas para quem tem acompanhado nos últimos 4 anos, muitos desses conceitos nós já estudamos também. Então, por isso que hoje a gente vai trazer esse resumão de todos esses conceitos. Mas eu gosto muito mais da forma demonstrada como um iceberg. Por quê? Porque ele mostra como funciona a profundidade do inconsciente, né? Se nós pensarmos aqui nesse iceberg, se nós vermos aqui, nós temos o inconsciente sendo aproximadamente 95% da nossa psique, e o consciente sendo aproximadamente 5% da nossa psique. Dentro desse consciente vai estar o ego, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é o centro da nossa consciência, ou seja, é conhecido. E a persona, que é a forma como nós nos relacionamos com o mundo exterior. E dentro do inconsciente vão estar conteúdos como a sombra, o self, a ânima e ânimos, dentre outros arquétipos. E a Joana de Ângelis vai dizer que nos alicerces do inconsciente dormem todos os processos da evolução antropológica e todas as aquisições psicológicas do ser em forma de experiências vividas. Ou seja, dentro desse inconsciente nós guardamos tudo o que nós já vivemos em todas as nossas vidas. É por isso que o volume maior é inconsciente. Porque imagina quantas reencarnações nós já tivemos, imagina se nós conseguiríamos lidar com todo esse conteúdo, com todos os erros, todos os acertos, tudo que nós já fizemos. Seria muito conteúdo para a gente conseguir dar conta. Então é por isso que a gente só tem um pedacinho que fica à disposição para que a gente possa trabalhar e viver de uma forma mais equilibrada. E a Joana também vai dizer que ela gosta muito dessa imagem que o Jung escolheu, não foi ele que surgiu com essa imagem, mas ele escolheu trabalhar com essa imagem do iceberg, porque ela acha que é uma representação muito bem fundamentada, que é aquela coisa de você acha que está vendo um pedacinho de gelo e, na verdade, tem um mundo por trás disso. E ela acha que é assim que se encontra a consciência no ser humano. Então, se a gente pensar em como funciona isso, sabe quando a gente tenta lembrar de alguma coisa e a gente fica assim, não, eu tenho certeza, está na ponta da minha língua, não, eu vi isso, e a gente não consegue lembrar? Isso está no nosso inconsciente, mas não necessariamente, nem todas as vezes, nós conseguimos acessar no momento que nós desejamos. Da mesma forma, é lógico que isso é só um exemplo, porque tem a ver com a memória também. Mas tudo que nós vivemos vai para esse inconsciente. Da mesma forma, muitas vezes a gente está num local e uma lembrança ela simplesmente aparece. Né? Às vezes a gente está mexendo com alguma coisa e vem uma lembrança da infância, ou toca uma música e vem aquela lembrança da adolescência. É porque a nossa mente funciona por associação. Então, pode ser uma música, pode ser um cheiro, pode ser uma palavra, pode ser um local. Existem várias associações que vão ativar a memória e trazer um conteúdo do nosso inconsciente que nós não requisitamos. E aí a gente vai ver também ao longo da reflexão de hoje, como que isso pode afetar a nossa vida e como que nós podemos trabalhar
ao nosso favor em relação a isso. Então, se a gente começar tentando entender o que é o inconsciente, a gente vai ter esse inconsciente em 2 tipos: inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. E essa é uma grande diferença da teoria de Jung para outras teorias, como a de Freud, como de outras correntes da psicologia. Então, o inconsciente pessoal, ele diz respeito à inconsciência individual. Ou seja, cada um de nós temos um inconsciente pessoal que registrou e armazenou as informações que nós vivenciamos. E isso é importante, porque isso diz respeito à nossa vida, principalmente na reencarnação presente. Então, são fenômenos que vai acontecendo à nossa volta e que não necessariamente a gente percebe que está registrando. Sabe quando você está na rua, você está esperando alguém passar, alguém chegar, ou você está esperando o trem ou alguma coisa, e aí várias coisas vão acontecendo ao seu redor, mas não necessariamente você está prestando atenção em tudo, porque você de repente está no celular fazendo alguma coisa. Então, isso é mais ou menos o papel da inconsciência e como isso vai levando para o nosso inconsciente pessoal. E se vocês verem pelo desenho, está muito mais próximo aqui da parte consciente, do ego, da persona. Então, ele é um pouco mais fácil de ser acessado do que o nosso inconsciente mais profundo, nosso inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele corresponde às experiências vivenciadas por cada indivíduo no processo de evolução, passando por todas as reencarnações que nós tivemos. Então é aqui onde vão estar guardadas todas as nossas experiências. E aqui é uma explicação da própria Joana de Ângeles, porque quando a gente vai para a questão da psicologia analítica, do Jung, ele vai dizer que nesse inconsciente coletivo está toda a herança da humanidade. Então, ele vai dizer que é onde se arquiva tudo o que todo mundo já vivenciou. E é por isso que nós, ao longo do tempo, vamos tendo comportamentos, vamos tendo formas de agir muito parecidas. Porque para ele, quando ele analisou esse fenômeno, e a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, ele falou assim: se as pessoas têm padrão de comportamento parecidos, eles não nascem como se fosse uma folha em branco. Eles nascem com alguns padrões, né? Um bebê sabe como ser um bebê, a pessoa vai crescendo, ela sabe como ser uma criança, e se você olharem as crianças, existem alguns padrões de comportamento. Isso porque eles nascem com algo nesse inconsciente coletivo que dê essa forma de agir, essa forma de pensar. E aí a Joana fala assim: é verdade, mas isso porque essas pessoas que nós estamos analisando já tiveram 10, 20, 30, 40, 50 reencarnações. Então, ao longo dessas reencarnações, desde quando ainda éramos primitivos, nós fomos aprendendo a viver dessa forma, aprendendo certos comportamentos que vêm no nosso arcabouço de inconsciente. É por isso que nós não somos, como diria, uma tábula rasa. E essa é uma contribuição ímpar do espiritismo no entendimento do inconsciente. E é por isso que a gente vai focar a maior parte das nossas reflexões aqui, porque nós queremos falar do que normalmente se chama de arquétipo. E o que são arquétipos? Segundo Jung, arquétipos são padrões herdados de comportamento, como a gente estava dizendo, esses que a gente vai guardar no nosso inconsciente coletivo. E aí ele vai fazer uma comparação. Assim como a nossa função biológica, fisiológica, obedece a um padrão, ou seja, a gente tem um instinto no corpo, nosso coração bate, nosso sangue vai circular da maneira adequada, nosso rim, etc. E a gente também tem instintos de sobrevivência, de buscar comida, até o próprio bebê. Você sabe que se você colocar no momento que ele nasce na barriga da mãe, ele vai procurar o seio e ele vai se amamentar sozinho, porque isso é um instinto do corpo. Da mesma forma que nós temos essa função biológica fisiológica, o arquétipo é uma ordem biológica do nosso funcionamento mental. Então, é essa questão da gente não nascer como se fosse essa folha em branco. E um bom exemplo disso é um arquétipo materno, né? Todas as pessoas nascem com essa experiência materna, seja
eu como filho com a mãe, ou seja eu como mãe como um filho, né. Um exemplo que a gente gosta de dar é, por exemplo, uma pessoa que está andando na rua, né, isso já aconteceu, infelizmente a gente já viu isso nas notícias, e acha um bebê no lixo. Quando você acha uma criança no lixo, qual que é o seu primeiro impulso? Você nem pensa, você vai, você pega, você cuida, a maioria das pessoas, né. E aí você vai ficar, muito tentado muitas vezes a querer adotar essa criança, a querer cuidar, a achar que você é responsável por aquela criança que você acabou de achar. Isso é arquétipo materno agindo, isso é esse impulso desse funcionamento mental que vai funcionar na maioria das pessoas. Mas aí você vai falar assim, "Mas Anne, algumas pessoas vão passar lá e não vão querer adotar a criança, ou não vão nem ligar, vão passar direto". É porque o arquétipo em si, ele é neutro. Ele pode ser positivo ou negativo. Muito provavelmente, essas pessoas que não têm esse impulso de poder ajudar um bebezinho que está em necessidade, essas pessoas elas têm marcas profundas com a vivência desse arquétipo. E é por isso que a Joana vai falar que o processo da reencarnação explica a presença desses arquétipos no ser humano. Porque o ser humano é herdeiro das suas próprias realizações através dos tempos, adquirindo em cada etapa valores e conhecimentos que permanecem armazenados nos refolhos do ser eterno que é. Ou seja, nós vamos adquirindo essas experiências e guardando no nosso inconsciente, que é o refolho do ser eterno que nós somos, que vai se manifestar nessa reencarnação. Só que daí, se eu tive muitas experiências maternas que foram boas, eu vou me relacionar melhor com esse funcionamento mental, né? Com essa, eh, como se fosse herança de comportamento. Se eu tive vários traumas com esse arquétipo materno, aí eu vou ser uma pessoa que eu vou ter dificuldade com isso, né, como, por exemplo, a mãe que rejeita. É um bom exemplo para a gente entender como que esses arquétipos funcionam. Como que Jung chegou a essa conclusão? Ele percebeu que quando ele estava analisando alguns sonhos de alguns pacientes pacientes muito simples que não tinham cultura, e a gente está falando aqui de 1920, 1930, ou seja, não era todo mundo que tinha acesso a um conteúdo cultural grande, a estudos. Então você tinha ali uma elite que tinha condições de realmente estudar, e você tinha várias pessoas que eram mais simples em relação a isso. E ele percebeu justamente nessas pessoas que os sonhos delas tratavam de mitos muito antigos, mitos de antes de Cristo, que não tinham como elas ter ouvido falar. E aí ele começou a perceber que inconscientemente essas pessoas traziam essa herança da humanidade, e é por isso que ele atribui isso a uma herança, da humanidade toda, e a Joana nos explica que isso é uma manifestação da reencarnação. E quais são os principais arquétipos e por que que eles são importantes? Nós selecionamos aqui os 4 principais arquétipos, que é o que nós vamos falar essa noite: a persona, a sombra, a ânima e o animus e o self. Tem vários outros que nos ajudam, como eu acabei de citar, o arquétipo materno, o arquétipo paterno, o arquétipo do herói, o arquétipo da donzela. Tem vários padrões de comportamento, mas na noite de hoje nós queremos focar naqueles que vão nos ajudar a entender a estrutura da psique, que todo mundo tem e que forma a nossa psique como um todo. Então, se a gente pensar em persona, o que que é uma persona? Né, isso aí a gente já ouviu falar, porque a persona ela faz alusão a justamente aquelas máscaras que nós usávamos em baile de fantasia, nas nossas outras reencarnações, né. Ainda se usa um pouco no carnaval, mas essas máscaras que cobrem o rosto da pessoa. E por que isso? Jung vai dizer que a persona é um complexo funcional que surgiu por razões de adaptação ou de uma necessária comodidade, mas que não é idêntico com a individualidade. Ou seja, a persona é algo que se refere exclusivamente à relação com o exterior. É um compromisso entre o indivíduo e a sociedade sobre como alguém aparenta ser. É como eu me comporto dentro de um ambiente.
é como eu mostro as minhas características, é como eu mostro a minha personalidade dentro do meio onde eu vivo. E por isso que ele fala que é um compromisso entre o indivíduo e a sociedade sobre como alguém aparenta ser. E é algo que a gente vai estudar muito na obra da Joana de Ângeles, porque sempre que a gente falar de nos transformarmos na nossa essência, em quem nós verdadeiramente somos, nós estamos falando também de entendermos o que está por trás da nossa persona, o que que a gente projeta para o mundo, qual que é a imagem que a gente projeta para o mundo. Então, um exemplo que o próprio Jung usava é o do médico. Ele fala assim que se você vai numa consulta médica, você espera que naquela consulta o médico tenha alguns tipos de padrão de comportamento. Né, você espera que ele vai estar de jaleco, que ele vai estar vestido com uma roupa normal, que ele vai falar com você de uma determinada forma, que ele vai colocar a opinião dele de uma determinada forma. É um contrato com a sociedade, onde as pessoas esperam um comportamento do médico. Se eu chegar no consultório médico e ele tiver com uma prancha de surf do lado dele, ou uma bermuda e uma regatinha, muito provavelmente a minha primeira reação vai ser estranhar, porque nós não estamos acostumados com isso. Qual que é o problema da persona? O problema é quando o médico sai do consultório e ele se comporta como médico em todos os lugares. Ele é um médico em casa, ele é um médico numa reunião com os amigos, ele é um médico numa reunião familiar, ele nunca deixa de ser médico, ou seja, ele sente uma identificação tão forte com aquele papel que ele exerce na sociedade, que ele perde a identidade de quem ele verdadeiramente é. E nós, na sociedade, temos diversos papéis. Ora, nós somos o funcionário, seja a profissão que a gente escolheu, seja o trabalho que nós temos. Ora, nós somos mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã, amigo. Tudo isso são papéis que nós temos. E aí a persona ela vai nos ajudar a malear, a lidar melhor com esses papéis. Então, ela vai ser a intermediária entre o meu ego, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente qual que é o papel dele, e esse mundo exterior. E aí tem uma analista muito famosa que chama Yolanda Jacobi, que ela veio logo depois de Jung, ela estudou com Jung, que ela fala assim que nos identificarmos com esse ofício que nós temos na sociedade é muito sedutor. Porque muitas vezes a pessoa ela não vai ter profundas reflexões sobre quem ela verdadeiramente é, o que que ela veio fazer na Terra, qual que é o papel dela, então ela se identifica tão forte com aquele cargo, por exemplo, que ela passa a carregar o valor do cargo dela. Então, um exemplo disso é um presidente de uma empresa, um grande empresário, ele se comporta daquela forma em qualquer lugar que ele vai, porque ele carrega aquilo como valor que ele tem, como se aquela conquista material fosse o único valor que ele carrega. E aí, se a gente for pensar agora, a pandemia veio também para fazer as pessoas saírem um pouco dessa persona, sair um pouco desse relacionamento com o mundo exterior e se voltar para dentro e descobrir qual que é o verdadeiro valor que elas têm em relação a vida, a reencarnação de cada um. Então, é muito importante nós entendermos, mas também é importante nós não tentarmos se libertar dessa persona, porque isso é uma coisa que a gente vê e que muitas vezes é equivocado, porque a persona ela é necessária para que a gente possa se comportar adequadamente nos locais que nós vamos, e não para que nós projetemos uma imagem de alguém que a gente quer ser, mas não é. É por isso que a Joana vai dizer no Homem Integral que no caleidoscópio do comportamento humano há quase sempre uma grande preocupação por mais parecer do que ser. Então, esse é o exercício que nós temos que fazer com a persona. Porque a persona, ela faz com que a interação social causal transcorra mais fácil, mais solta e atenua os pontos mais ásperos que poderiam, em outras circunstâncias, causar constrangimento ou dificuldades sociais. Ou seja, nós utilizamos isso para sermos mais agradáveis também, mas ela não pode esconder o meu eu verdadeiro. A persona ela não é algo para a gente resolver, é para a gente identificar. Porque senão nós podemos tirar todas essas máscaras de convívio e ser pessoas
insuportáveis de se conviver. Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu sou assim, se quer me aceitar é do jeito que eu sou, é grosso mesmo, é falando a verdade na cara de todo mundo. Não, na verdade isso é um pouco de falta de educação, de caridade, porque na verdade nós temos também um compromisso de tratar bem o nosso próximo. Onde que a persona pode ser utilizada ao nosso favor? Quando a gente identifica quem se é por trás dela e encontra um lugar no mundo para ela. Ou seja, eu sou médico, eu sei que no hospital ou no consultório é esperado esse tipo de comportamento da minha parte. E tudo bem, eu vou ser o médico lá, mas quando eu chego em casa, eu sou o pai, eu sou o marido. Quando eu vou encontro minha família, eu sou o filho, eu sou o irmão, eu sou o amigo. Eu tenho esses outros papéis. Às vezes, nós estamos num dia muito ruim, só que a gente não vai sair dando patada em todo mundo que passa pela nossa frente. Então as pessoas vão vir falar conosco e a gente vai colocar um sorriso no rosto, porque aquela pessoa não tem nada a ver com a nossa dificuldade. Isso é utilizar a persona de forma positiva. Então, é quando a gente vai percebendo que existem alguns comportamentos esperados da gente, mas eles não definem quem nós somos por dentro. E muitas vezes nós vamos ter que ser um pouco mais delicado do que nós somos no nosso interior, ser um pouco mais afável do que nós somos no interior, mas se a gente lembrar de tudo que a gente estuda da série psicológica, chega uma hora que a gente vai adequando o nosso interior também a essa a esse nível de afabilidade, doçura, ou seja, qual for o bom comportamento que nós estamos colocando. Mas existe também as armadilhas, como nós falamos, né, que a gente começar a projetar, projetar, projetar uma imagem e esquecer de cuidar da pessoa interior e, o pior, acreditar naquela imagem que nós estamos projetando e deixar de trabalhar o que nós temos por dentro. Então, se a gente pensar, por exemplo, uma criança, infelizmente, na forma como a maioria das crianças são educadas no dia de hoje, elas são estimuladas a esconder quem elas verdadeiramente são, inclusive dentro de casa. Então, quando elas têm um comportamento não adequado, os pais tentam moldar esse comportamento, seja ele para a mãe não ficar brava, o pai não ficar bravo, a mãe não fica triste. Então, são coisas que podem parecer bobas, mas que vão atrapalhar no desenvolvimento psíquico da criança. Então a gente fala para a criança assim: não, não faz isso, que isso é feio. Não, você não pode chorar, porque chorar não é para menino. Ou, ah, não, você não faça um drama, que coisa, esse drama de menina, menina tem que ser mais adequada, você tem que se comportar de uma maneira A, B e C. E aí, muitas vezes, quando a criança não se comporta daquela maneira que os pais esperam dela, muitas vezes ela é colocada de castigo, infelizmente sofre até castigos físicos, porque eu, como adulto, espero que aquela criança que está completamente em desenvolvimento e ainda não tem adequação emocional para entender, só se comporte da maneira que eu espero e da maneira que a sociedade espera dela. Já foram em algum local onde tem uma criança de 5, 6 anos, quietinha, tranquila, ela senta na mesa, a primeira coisa que vão falar para esses pais é: "Nossa, que filho educado! Ai, que nossa, que trabalho maravilhoso que você está fazendo, como ele é educado". O que nós não vemos por trás é que pode ter uma criança ali profundamente triste, uma criança que tem moldado o seu comportamento tantas vezes por dia que ela está apenas vestindo uma persona. Ali ela está falando para os pais: "É assim que você quer que eu me comporte? Tá bom, é assim". Só que toda aquela bagagem de emoções que não foram trabalhadas, ela faz o quê? O que que ela faz com a raiva que ela sente na hora que a mãe e o pai briga com ela? O que que ela faz com a frustração que ela nem sabe lidar, porque ela ainda não tem capacidade psíquica para lidar com aquilo? O que que ela faz? Geralmente ela joga para uma sacola, ela joga para o inconsciente, ela joga para aquilo que a gente chama de sombra. Então, infelizmente, na educação de nossos filhos, a gente vai ajudando a construção dessa persona que não necessariamente entende quem está por trás e da construção da sombra, que é eu jogo todos aqueles sentimentos que eu vou rejeitar. Aí você fala assim: "Nossa, Anne, mas eu vou fazer o quê? Eu vou deixar meu filho chegar no local e destruir tudo?". Não, de forma alguma, não é isso que nós estamos falando. Mas a educação, ela tem que ter um papel de entender o porquê das frustrações daquela criança. Entender qual que é o sentimento que está por trás, ao invés de só ficar dizendo para ela como ela deve se comportar.
Por que que ele está frustrado? O que está por trás? O que que ele está tentando chamar atenção? Por que que ele faz birra? É da idade? É do desenvolvimento psicológico ou já deveria ter melhorado? O que que eu, como pai e mãe, posso fazer para ajudar a criança a entender aquelas emoções, a modular aquelas emoções de forma que ela realmente se acalme e que ela vai se comportando de uma maneira que não vai causar nenhum distúrbio para aqueles que estão ao redor, mas que as necessidades psíquicas e emocionais dela não é deixada à deriva só para atender algo que a sociedade espera de nós. Então, é nesse ambiente que a maioria de nós fomos criados que a gente vai começar a criar também a nossa sombra. Então, o que que é sombra? A gente até falou dela quando nós falamos do livro Diálogo com as Sombras, acho que há uns 2, 3 meses atrás. A sombra é aquela, eu vou chamar de sacola ou de saco, é aquele local psíquico onde a gente vai jogar tudo, todas as atividades, todos os desejos, tudo que a gente um dia quis ou pensou na vida que era ou imoral, ou violento, ou reprimido pela sociedade. Alguns, muitas vezes, até reprimidos por nós mesmos. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é a sombra e como que a gente precisa lidar com ela. Então, Jung vai dizer que a sombra personifica o que o indivíduo recusa conhecer ou admitir. E que, no entanto, sempre se impõe a ele, direto ou indiretamente. Isso é importante que a gente vai trabalhar o porquê que a sombra precisa ser aceita. Né? Ele continua, tais como os traços inferiores do caráter ou outras tendências compatíveis. É aquela personalidade oculta, recalcada, frequentemente inferior, que em geral tem um valor afetivo negativo. Ou seja, tudo que nós não gostamos, tudo que a sociedade não gosta em nós, nós vamos jogando para a nossa sombra. Alguns desses pensamentos, alguns desses desejos, nós não gostamos nem de admitir para nós mesmos. Mas é lógico, quando a gente coloca a lente da reencarnação, nós vamos ver que nós já trazemos muito desses conteúdos, né? Muita dessas frustrações, desses comportamentos reprimidos. Qual que é o grande problema com a sombra? Se nós não aceitamos, se nós não reconhecemos, se nós não começamos um trabalho de relacionamento com essa sombra, ela pode vir à tona nos momentos mais não desejados, mais indiscretos possíveis. Né, então se a gente for ver o que que a Joana vai dizer disso, ela vai falar que as experiências não vivenciadas, as circunstâncias ainda não conhecidas, constituem a sombra que se pode apresentar também do nosso ponto de vista como os insucessos, os abusos, os desgastes a que cada um de nós nos entregamos, fazendo essa sombra muito densa. E principalmente o que ela vai trazer aqui é que essa sombra, ela é necessitada de diluir-se através de outras atitudes compatíveis com as conquistas da inteligência e do sentimento. Ou seja, conforme nós vamos evoluindo, essa sombra vai se dissolvendo, vai melhorando, né? Então, aqui eu gosto muito dessa imagem porque ela reflete esse homem todo bem vestido, todo de acordo com o que a sociedade espera dele, ou seja, ele tem uma persona muito bem colocada, mas que se você olhar a sombra dele, é algo que realmente ele não desejaria ser. Aí você vai falar assim: "Mas Anne, todos nós temos, sentimentos, pensamentos que não são adequados àquilo com quem nós gostaríamos de ser. Todos nós trazemos conteúdos sombrios". É verdade. O maior problema é quando nós não aceitamos. É quando desde lá da infância, eu pego todas aquelas frustrações, todas aquelas emoções, vou jogando nesse saco, porque senão a sociedade não vai me aceitar, e um dia esse saco explode. Já lem Todo mundo já deve ter vivido uma situação que você vai pegar o saco de lixo para tudo quanto é lado, dá até vontade de chorar quando você olha todo aquele lixo que você tem que limpar. Isso é quando a sombra ela emerge e toma conta da pessoa. Mas temos que ter consciência de que todos nós temos. E aí o Jung vai falar que quanto menos eu incorporar essa sombra à minha vida consciente, ou seja, ao meu saber, aquilo que eu dou conta de saber, mais escura e densa ela vai ser.
E que muitas vezes, se eu nego essa sombra, ela vai acabar travando as minhas melhores intenções. Então, eu posso até ter intenções boas, mas eu não começo a perceber que eu vou sabotando tudo aquilo que eu quero fazer de bom, porque essa sombra está por trás tomando conta, como se eu fosse um puppet, né? Aqueles bonequinhos naquelas cordinhas sendo controlado pela sombra. Eu vou dar alguns exemplos para a gente conseguir entender como que isso funciona na prática. Teve um reverendo no Colorado que ele se candidatou a senador. E quando ele se candidatou, durante a campanha política dele, ele fazia muita perseguição ao casamento homossexual. Então ele fazia, era de uma linha bem conservadora, e ele falava que se ele fosse eleito, ele ia lutar contra isso, porque isso é um absurdo, isso não faz parte da família, e ele fazia aquela oposição muito durante a campanha política dele. E aí, lá para o final da campanha, ele foi flagrado com um garoto de programa, um menino garoto de programa. Ou seja, aí você fala assim: "Ah, ele estava sendo hipócrita?". Não necessariamente. Isso é o típico comportamento de uma pessoa que tem algo dentro dela que ela não aceita, mas não aceita de uma forma tão cega, que ela não percebe, que ela começa a combater aquilo fora, mas na verdade ela está combatendo aquilo que ela tem dentro. E na política tem vários exemplos. Teve também um ex-governador de Nova York que fez uma perseguição enorme à prostituição quando ele foi, candidato a governador, e aí ele foi flagrado em vários escândalos com prostitutas, ou seja, na tentativa de combater aquilo que ele tinha dentro, ele foi no combate fora. Mas nós não podemos usar só a política, porque esses são mais fáceis de nós visualizarmos, nós temos exemplos mais cotidianos, quando a gente aponta uma falha de uma pessoa e a gente fica batendo naquela tecla, mas eu não gosto porque a pessoa faz isso, mas eu não gosto porque a pessoa ela é assim, mas eu não gosto porque a pessoa está assado. Ache Chegando ao ponto de nós não tolerarmos aquele comportamento. Muitas vezes, quando a gente faz esse combate veemente, ele se diz muito mais respeito à nossa sombra do que realmente aquilo que nós estamos vendo no outro. E a gente vê muito isso nas pessoas que são contra classes, né, sociais, seja contra os homossexuais, ou sejam as pessoas que têm um racismo muito declarado. Geralmente essas pessoas elas estão cegas em relação aos próprios conteúdos sombrios que elas guardam e estão ali tentando combater no outro. É por isso que o Jung, ele vai falar que o que negas te submete, o que aceitas te transforma. Então, tiveram outros momentos que a gente trouxe essa questão da sombra, e aí brevemente nós falamos que para a gente poder entender e trabalhar com esse conteúdo, o primeiro passo é aceitar. É aceitar que todos nós vamos ter. Todos nós vamos ter guardado conteúdos de pensamentos que nós não gostamos nem de admitir para nós mesmos. No momento que a gente aceita a nossa inferioridade como espíritos, né, como moradores de um mundo de prova e expiação, nós começamos a trabalhar para que isso possa virar uma virtude. Porque enquanto a gente está ali naquele não, não sou, não, não vou, não, a gente não consegue trabalhar. E não é fácil, não é um processo fácil, porque a gente vai entrar em contato com coisas que a gente não gosta de saber de nós mesmos. E aí, muitas vezes, nós vamos precisar de ajuda para fazer essa caminhada, muitas vezes não será fácil, mas se nós prestarmos atenção cada vez mais ao ser integral que nós somos, se nós prestarmos atenção nos nossos comportamentos, naquilo que me irrita, naquilo que realmente eu no meu comportamento no dia a dia, eu também começo a entrar em contato com a minha sombra de uma forma, mais saudável, de uma forma mais cotidiana, por assim dizer. É só eu começar a prestar atenção nas coisas que eu não gosto, que me irritam. Sabe, uma vez eu mostrei uma foto daquele gatinho todo arrepiado. A pessoa fala uma coisa e você se arrepia todo. Se te causa esse estranhamento, esse arrepio, é porque certamente tem algum conteúdo ali que tem que ser trabalhado. Então a gente começa esse trabalho de tentar entender como que nós podemos nos relacionar com essa sombra. E aí, lógico, existem várias maneiras da gente fazer isso, e uma delas é através do processo terapêutico, onde a gente tem uma pessoa ajudando a fazer essa intermediação. Então, é muito importante a gente saber isso para que a gente consiga entender
o trabalho que nós temos pela frente quando a gente fala em se melhorar, em se desenvolver, em poder buscar dentro desse conteúdo inconsciente também as coisas boas, porque o Jung vai dizer que na sombra não está só o que é ruim, não está só o que nós vivemos em outras vidas que nós não gostamos, está também muitos insights, muitas ideias criativas, coisas que nós não acessamos, porque a gente fecha ali como se fosse um porão com uma porta bem dura daquelas bem antigas, e aí a gente não acaba não tendo acesso. Então, a psicologia analítica faz o convite, e a Joana reitera esse convite, de convivência e relacionamento para que nós possamos buscar ser um ser inteiro, integral, como ela nos fala. E existe também uma parte da nossa psique que vai ajudar com essa intermediação, né, dentro do inconsciente, vai ajudar com esses conteúdos inconscientes. Isso foi o que Jung chamou de ânima e ânimos. E o que é isso? Jung vai dizer que ânima e ânimos é a imagem masculina na mente feminina, que é o ânimos, e vice-versa, ou seja, a imagem feminina na mente masculina, que é a ânima. E aí, muitas vezes, ele vai dizer que essa imagem é conhecida e muitas vezes desconhecida. Então, a ânima, ela vai constituir o lado feminino da psique masculina e o ânimos, o lado masculino da psique feminina. Mas aqui é muito importante, porque muitas vezes as pessoas interpretam isso como sendo assim: ah, a mulher no homem e o homem na mulher. Não, não é bem assim. Na verdade, isso se refere a qualidades do sexo oposto, a características que, de uma forma geral, pertencem mais ao homem e pertencem mais à mulher. E se a gente lembrar, quando o Jung estava escrevendo essa teoria, era 1920. Então, essa característica era muito patente, tanto nos homens quanto nas mulheres. É um pouco mais mesclado hoje em dia, acho que ele teria um pouco de dificuldade para falar dessa teoria, né? Existem várias workshops que fazem a atualização desse pensamento dele, e a gente já vai ver em seguida o que a Joana pensa disso. Mas o mais importante é a gente pensar nessas características. Então, se a gente pensar, por exemplo, se a gente pensar numa mulher, o que são características de uma mulher, né? A doçura, a afabilidade, geralmente. Se a gente pensar no homem, é aquela questão da postura, de se impor, de ser ouvido, de conseguir um local onde ele possa ser respeitado, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas vamos pensar sempre nessas características que Jung vai falar que tem na nossa psique e por muitas vezes é quem ajuda ao outros conteúdos a vir à tona. São condutores da consciência feminina e condutores da consciência masculina para o mundo interior. Então é a ânima e o ânimo, são essas características que vai me ajudar a entender o meu mundo interior. Né? Uma forma também da gente entender isso é a cultura chinesa, quando eles usam yin e yang, né? Que todo mundo precisa equilibrar o seu yin e yang. Então, seria mais ou menos isso. O que a Joana vai dizer disso? Ela vai dizer assim: Jung asseverou que o termo alma, adotado pelas religiões, apareceu naturalmente em razão do arquétipo, que tem a sua contrapartida psicológica, o ânimo e a ânimas. Na mulher, a alma seria masculina, de existência interior, enquanto que no homem é feminina, como sendo a sua musa inspiradora, responsável pela beleza poética, literária e artística em geral. O Jung vai dizer que essas imagens de homem e mulher, eles vão aparecer muito em sonho, foi assim que ele chegou a essa teoria. Só que a Joana vai falar assim, que ela concorda com ele, mas que, no entanto, muitos desses sonhos, onde um analista junguiano vai interpretar como a presença da ânima ou a presença do ânimos, pode ser, inclusive, a presença de outras vidas que nós já vivemos, ou seja, trazemos a lembranças de quando nós estávamos num corpo de homem ou quando nós estávamos num corpo de mulher. E isso é muito interessante para a gente entender essa questão muito mais profunda do ser eterno que nós somos. Então, como eu disse, as características masculinas, como força, coragem, que é muitas vezes culturalmente reprimida nas mulheres, e ainda hoje, muito menos do que na época do Jung, mas ainda hoje,
muito reprimida em algumas culturas, e as características femininas, como sensibilidade, como afabilidade, essa questão materna, que muitas vezes é culturalmente reprimido no homem. Se a gente reprime, lembra o que a gente faz? Joga para a sombra. Então essas são características que quando a gente desenvolve, nos ajuda a entrar em contato com a nossa alma. Então é por isso que ele vai falar que a ânima é a alma do homem e o ânimos é a alma da mulher. Mas qual que é o objetivo disso? O objetivo é que nós possamos viver essas características de forma harmônica, que a gente possa ser forte, que a gente possa se impor quando necessário e que a gente possa ser sensível e possa ser afável quando necessário, independente de eu ser homem e mulher. Obviamente, a única pessoa reencarnada que conseguiu vivenciar isso de forma realmente harmônica foi Jesus. E a Joana vai falar isso nas obras dela, que até hoje foi o único ser humano que viveu com perfeição o equilíbrio entre as características masculinas e as características femininas, porque ele é o nosso exemplo de perfeição. Mas eu trouxe alguns exemplos para ficar um pouco mais perto da nossa realidade, mas não muito, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, no Divaldo Pereira Franco, ele é um homem que tem uma capacidade de amar enorme. Ele é um homem que adotou mais de 600 crianças. Isso é um exemplo de um homem que vivencia sua ânima. Isso é um exemplo de um homem que tem essas características de forma ao seu favor, de forma a colaborar para o seu desenvolvimento e para a sua vida interior. Se você pegar Joana de Ângeles, na sua última reencarnação na Terra, ela foi Joana Angélica de Jesus, que viveu na Bahia no século XVIII. E aí, se a gente, para quem conhece a história, se a gente lembrar, ela foi aquela abade que ela se colocou na frente do convento e falou para todos os soldados que estavam chegando que para entrar no convento eles iam ter que passar por cima dela. E realmente eles passaram. Eles mataram ela naquela ocasião, ela desencarnou, só que o tempo que ela fez esse ato de coragem, esse ato de força, esse ato que mostra uma presença de ânimos muito forte na hora que precisa, esse tempo que ela fez isso foi necessário para que todas as outras irmãs do convento fugissem por uma passagem secreta. Então, ali você vê a presença de um ânimos forte, equilibrado, que no momento transforma ela numa mártir para aquele local. Então, isso seria para a gente entender o que é a presença de ânima numa mulher e a presença de ânimos num homem. Mas a gente vê isso no nosso dia a dia, a gente vê muitos homens que têm uma capacidade, um jeito maternal, uma sensibilidade muito grande, e hoje isso, graças ao bom Deus, é muito bem aceito em algumas partes da nossa sociedade, e a gente vê mulheres fortes, mulheres que estão à frente de, muitas vezes, trabalhos em que exige essa questão da força, dessas características masculinas. O ponto é como que a gente usa isso de forma a equilibrar e a gente poder usar isso para realmente nos conhecer interiormente. Porque o nosso objetivo é que a gente realmente entre em contato com o nosso self. Né? O que, que é o self? O self é aquela imagem arquetípica, né, como a gente vai dizer, que mostra o potencial de um homem. E aí, aqui, é muito mais fácil entender quando a gente vê pelo lado do espiritismo do que da psicologia analítica. Porque quando a gente olha da psicologia analítica, ele vai falar que o self é o centro da psique como um todo, mas ao mesmo tempo é a psique toda. Aí você fala assim, nossa, não entendi direito. Né? Como que ele pode ser o centro da psique, mas ao mesmo tempo a psique toda? É porque, na verdade, quando a gente fala em self, a gente está falando em o self é aquele ser espiritual que eu sou. Assim como o ego é o centro da minha consciência, é quem vai fazer a passagem para a minha vida consciente, o self é aquele ser que está dentro de mim e que me mostra quem eu sou interiormente. É por isso que o Jung vai dizer que ele é um centro regulador e coordenador da nossa vida psíquica, que que corresponde simbolicamente à imagem de Deus que temos em nós. E isso também foi ímpar na teoria dele, porque ele fala justamente que o self é como se fosse o imago Dei. E o imago Dei é essa imagem de Deus que nós temos dentro de nós. E aí ele já mostra também a questão espiritual do self. É por isso que a Joana vai dizer que o self, na condição de um arquétipo primordial, preside ao processo de desenvolvimento que lhe é imperioso alcançar, mediante as experiências que fazem parte dos estatutos da vida.
é o self que comanda tudo. Mas quanto mais perto nós estamos do self, mais o meu desenvolvimento espiritual, a minha evolução espiritual vai ser de acordo com aquilo que eu nasci para ser, que é um ser pleno, um ser feliz. Quanto mais eu me afasto desse self, mais difícil vai ficar esse desenvolvimento. Então, quando eu me aproximo da essência divina que eu sou, esse self vai me impulsionar para a plenitude. É por isso que ele faz essa comparação da imagem divina dentro de nós, porque até na Bíblia nós vamos ver que nós somos, de forma simbólica, nós somos reflexos de Deus, criado à sua semelhança. Por quê? Porque nós temos esse Deus interno que vai sempre nos impulsionar à nossa perfeição relativa. Né, então é isso importante que a gente entenda que o self ele está ali para comandar. E aí na nossa linguagem espírita a gente sempre vai falar que é o espírito eterno que eu sou. É quando eu me aproximo da minha essência, é quando eu vou descobrindo as minhas virtudes. Né? E como eu disse, existem diversos outros arquétipos, mas a gente vai focar nesses arquétipos. E aí a gente tem que entender como que eu tenho acesso a tudo isso, né? Nós temos todos esses conteúdos da nossa psique, nós temos todos esses conteúdos no inconsciente, mas como que eu tenho acesso a esses conteúdos? É através do ego. Então, o ego, ele é o centro regulador. Não, desculpa. O ego, na verdade, ele vai ser o centro da nossa consciência. Ele não é idêntico à nossa consciência, mas ele vai ser o intermediador dos meus conteúdos internos e externos. Ou seja, o ego é aquela parte que eu tenho que vai responder quem eu sou. Então, se alguém chegar para mim e falar assim: Oi, Anne, quem você é? Eu vou dizer assim. Desculpa, se alguém chegar e falar, quem você é? Eu vou dizer, eu sou a Anne, eu moro em Bottmingen, eu trabalho em tal lugar, eu tenho um marido, eu tenho um filho. Quem está respondendo todas essas perguntas? É o ego. É o ego que vai garantir a nossa identidade, é o ego que vai estar preocupado com percepção, com raciocínio, com sensações. Ele tem uma função básica de vigia da nossa consciência. Nenhum conteúdo inconsciente vai vir à tona, vai passar para a nossa vida consciente, ou seja, vai chegar no nosso conhecimento, se não passar pelo ego. E aí, muitas vezes, o que as pessoas confundem é em relação mas o ego, ele é mau, o ego tem que ser destruído. E aí algumas pessoas às vezes transformam, em vez de falar de obsessor, fala só do ego, né? E aí não, mas é meu ego, eu preciso destruir o meu ego, eu preciso trabalhar meu ego. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque o problema não é o ego, pelo contrário. Quanto mais fortalecido é o meu ego, melhor vai ser a minha vida psíquica. O problema são as necessidades egóicas. Né? Se a gente pensar, o problema está no egoísmo. Ou seja, o que é um egoísmo, né? Ismo é um sufixo que ele vai dizer respeito a um culto. Então, se eu falo de egoísmo, eu estou falando um culto do ego. E aí, egoísmo vai ser o quê? Vai ser uma forma de idolatria a si mesmo. Culto a si mesmo, ou seja, eu fico o tempo todo cultuando aquele pedacinho da consciência que eu conheço. Eu vou estar sempre pensando no que eu quero, no que eu desejo, no que eu preciso, e aí eu esqueço de todo o resto. Lembra que a gente falou que, nossa, imagina, são 95% da nossa vida psíquica vai ser ignorada, porque eu fico ali vivendo em função daquilo que aquele ego enxerga. Ou seja, eu me coloco no centro do universo. Tudo gravita em torno de mim. Já conviveu com uma pessoa em que ela tudo é em relação a ela, precisa dela. Aquela pessoa tem realmente um ego que precisa ser trabalhado, um ego que precisa ser fortalecido. Mas o problema não é o ego em si, mas é o egoísmo que essa pessoa carrega. Geralmente, no patamar evolutivo que nós estamos, o ego ele vai se desenvolver com a frustração, com o sofrimento, e aí ele vai adquirindo maturidade psicológica. Então, o ego ele precisa amadurecer para que ele possa começar a servir ao self e não ficar num autosserviço. Sabe, uma vez eu dei um exemplo de uma pessoa que você contrata para fazer um serviço para você, e aí chega no local, ao invés dela fazer aquilo que ela contratou,
aquele serviço que você contratou dela, ela começa a trabalhar para outras coisas que é interessante para ela e esquece completamente aquilo que ela acordou com você. É mais ou menos o ego quando o self manda ele para a vida consciente. Ele chega lá, fica iludido com todas as coisas do mundo, e aí esse é um grande problema do ego. Quando a gente fala um pouco mais profundamente do ego, a gente vai trabalhar as ilusões do mundo, que é as ilusões de sucesso, de poder, de ter, de prazer, ou seja, o ego ele fica tão preocupado em parecer que ele esquece de ser, porque se ele se preocupar com ser, ele vai estar a serviço do self, do ser eterno que eu sou. E aí Jung vai dizer que todos os problemas da nossa vida vai acontecer quando nós não estamos ouvindo o self, né. Então, isso tudo é só para a gente entender como funciona a nossa psique e como existe todos esses eus dentro de mim. Por isso que num dia eu tô ótima, eu tô pensando na minha vida espiritual, eu tô assim super animada e num outro talvez eu esteja um pouco mais para baixo, eu esteja preocupada porque às vezes algum conteúdo da minha sombra emergiu, porque nós não evoluímos assim de uma forma tão linear. A gente vai evoluindo por partes. Uma hora eu amadureço o meu ego, uma hora eu entro em contato com a minha ânima, com o meu ânimos, e tudo isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Tudo isso vai, caminhando conforme a gente vai progredindo. E é importantíssimo que nós entendamos que o self é o que nós somos, o self é a nossa realidade, é o espírito eterno. E o ego é o que nós estamos, é o que nós parecemos, é aquilo que está no momento no centro da minha consciência. E aí eu tenho um eixo que a gente ouve muito falar no eixo ego-self, que é essa como se fosse o ego, esse porteiro do consciente entre o inconsciente, mas acima de tudo é quando o ego começa a viver a serviço do self. Aí você fala assim: "Anne, me dá alguns exemplos. Você conhece alguém que o ego vive em função do self?" E aí ou tá a serviço do self, e aí eu vou dar alguns exemplos para umas leituras muito bacanas que a gente sempre fala aqui. Se a gente pegar a Lívia, do livro Há 2000 anos, um dos romances do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, se nós prestarmos atenção na trajetória dela com esse olhar, nós vamos ver que ali o ego está a serviço do self. Se nós lermos o livro seguinte, que o Emmanuel colocou, que é 50 anos depois, também, o romance do Emmanuel, nós vamos ver que a Célia, uma das personagens principais daquela obra, se a gente tiver esse olhar, a gente vai perceber que ali o ego estava a serviço do self. Se nós olharmos Alcione, no livro Renúncia, nós vamos ver que ali o ego estava a serviço do self. Por que eu estou citando esses três personagens? Quem não leu essas obras, leia, porque elas são maravilhosas, e quem já leu vai perceber o porquê que nós estamos falando dessas três personagens. Porque elas eram pessoas extremamente evoluídas. Elas tinham uma evolução moral que se destacava de todo o ambiente onde elas viviam. E elas, quando reencarnaram, elas cumpriram com o desejo, na verdade, com a vontade do self delas e com o planejamento a que elas se proporam, a despeito de tudo o que o ego poderia acontecer. Então, elas passam por diversas dificuldades, mas a despeito de todas essas dificuldades, elas conseguem seguir a vontade do self, do ser evoluído, do ser eterno. Elas são seres que eram seres angelicais. Então, isso tudo é para que a gente possa entender que é um processo e que isso vai melhorando conforme nós vamos evoluindo. E é por isso que é tão importante entendermos as nossas reações, os nossos sentimentos, entendermos como que a gente pode contribuir de maneira consciente para o nosso amadurecimento psicológico, porque evoluir todos nós vamos. Ser espíritos perfeitos, plenos, felizes, todos nós vamos. A questão é, eu faço disso uma jornada consciente, onde eu estou sempre ajudando, ou eu deixo isso acontecendo ao longo das várias reencarnações que Deus, na sua misericórdia infinita, vai me proporcionando, né? E aí vale lembrar que o próprio Jung vai falar que não há despertar de consciência sem dor. Não tem como. É por isso que a Joana compara esse processo de amadurecimento psicológico a um parto, a uma larga gestação com um parto doloroso, mas que depois do parto tem especial planificação. Ou seja, é um caminho que é difícil. Muitas vezes olhar para a nossa sombra, ressignificar as nossas emoções, retrabalhar os nossos traumas, é um processo muito difícil. Mas quando eu estou de posse desse conhecimento, quando eu faço isso de forma consciente, eu vou aceitar
adaptando melhor e a minha transformação vai sendo mais tranquila. Principalmente porque nós temos no nosso inconsciente admiráveis recursos que ainda não foram explorados e que, como a mentora diz, dormem em potencial aguardando o desenvolvimento. Então, não só olhar aquilo que precisa que precisa melhorar, mas também aquilo que eu posso trazer para desenvolver. O que eu posso buscar ali dentro de mim? Quais são as virtudes que eu posso trabalhar que, como ela disse no Triunfo Pessoal, vai equilibrando essas vivências que eu não fui muito feliz. Então, tudo isso é como se nós estivéssemos ali em busca do ouro que nós temos e que está também no nosso inconsciente. A gente tem que abraçar a totalidade que nós somos, sem culpa, sem vergonha. Se a gente pensar na psique como um círculo, né, fazendo um pouco de usando essa imagem um pouco de exemplo, se a gente pensar na psique como um círculo, o amor de Deus está bem no centro da nossa psique, está junto com o self. E aí, geralmente, a gente foge para a periferia desse círculo, né? A gente vai para os lados, sendo que a gente tem que se voltar para dentro, para achar esse ouro, esse amor de Deus dentro de nós. É por isso que nós precisamos nos interiorizar. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, por exemplo, nós estamos nos aproximando do amor de Deus, porque Jesus é a maior manifestação do amor de Deus na Terra. E é por isso que Jesus disse: Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, porque nós temos isso dentro de nós. E é por isso que a Joana vai dizer que ele foi o maior e mais notável psicoterapeuta que a humanidade conheceu, para que a gente possa ter ele como nosso pastor, guiando como se nós fôssemos as suas ovelhas, que somos, e sabendo que todo esse caminho é um caminho que vai nos levar ao conhecimento de uma felicidade muito grande, porque na nossa transformação nós vamos aprendendo a amar cada vez mais e vamos entrar em contato cada vez mais com essa essência divina que todos nós estamos. Então, que nós possamos ter sempre força para ter esse esforço de buscar essa essência divina dentro de nós. Muito obrigado e muita paz.